comendo pela boca e vamos trazer de uns temas mais delicados, que é a obesidade, que nesses últimos anos vem crescendo muito e não para. Então vamos começar. Vamos falar sobre o básico, o que é a obesidade. Bom, obesidade nada mais é do que o acúmulo de calorias existentes na nossa alimentação. Então, tudo que a gente come tem calorias. E se a gente não aprender a consumir essa alimentação de uma forma balanceada, a gente vai acumulando calorias dentro do nosso corpo. E se a gente não fizer praticar esportes ou algum jeito que queime essas calorias, a gente vai ganhando peso. Fatores importantes. Influências na família. Influências na família pode sim levar uma pessoa à obesidade. Como, por exemplo, você tem uma família de gordo. Beleza. Você come demais e com isso você vai comendo igual a eles. E vai comendo, vai comendo, vai comendo. E não pratica nenhum esporte. Isso pode te levar à obesidade e outras pessoas. Então, se seus familiares são obesos, você certamente tem mais chances de também ser, pois a família ajuda para a construção de seus hábitos alimentares. Além disso, para muitos, é mais fácil se alimentar de comidas prontas e comer fora, e com isso faz com que percam cada vez mais a oportunidade de terem uma alimentação saudável. Conforme você vai saindo e vai comendo fora, comendo gordura, fritura, isso vai prejudicando muito a sua saúde. E isso vai te deixando cada vez mais longe de ter uma alimentação mais saudável. Porque você perde o costume. Quando falamos em obesidade, temos que deixar bem claro que para esse tipo de problema não há idade. Então, isso pode acontecer em crianças, adultos, idosos, em qualquer pessoa. A obesidade pode sim levar qualquer tipo de pessoa, independente da idade, à obesidade. E com isso, o número de casos de obesidade vem crescendo descontroladamente, onde pelos últimos 10 anos foi registrada uma taxa de 60% de obesos somente no Brasil. Um fator importante: os problemas são maiores em países que são importadores de alimentos. E com isso, a taxa só tende a crescer bem mais relativamente ao número de obesos na América Latina. Então, no Brasil, só temos 60% de obesos e vem crescendo. Mas em relação à América Latina, temos muito mais. Onde para muitos o segredo para perder peso está em consumir remédios ou qualquer tipo de cirurgias. Pessoas procuram fazer cirurgias ou tomar remédios para conseguir perder peso. O único segredo, que é o normal e mais básico de todos, é fazer exercício. Comer calorias, você come e tem que eliminar essa caloria. Então, você precisa comer menos se você não pratica nenhum esporte. E se você come bastante, tem que praticar mais. Eu vou falar sobre as doenças causadas pela má alimentação. A alimentação é fundamental para o funcionamento do nosso organismo. Porém, dependendo daquilo que é ingerido, ela pode ser um vilão do nosso corpo, do nosso organismo e causar inúmeras doenças. Na correria do dia a dia, as pessoas acabam se preocupando muito pouco com a qualidade da alimentação e ficam sujeitas a diabetes, hipertensão, colesterol alto, obesidade e outras doenças. Você já deve ter ouvido falar de colesterol alto e se já teve, procurou um médico, ele deve ter recomendado alguma dieta para fazer com que esse colesterol abaixasse.
Mas afinal, o que é o colesterol? O colesterol é um lipídio, ou seja, uma gordura no sangue. E por incrível que pareça, ele é fundamental para o nosso organismo, porque ele está nas paredes das células. Porém, o problema é quando ele está em excesso, porque ele pode entupir as veias, as artérias e causar o derrame e infarto. Esse colesterol ele é silencioso, ele não tem sintomas, mas a gente pode ver ele, a gente pode descobrir ele, né, nos exames de rotina de sangue. E além do nosso próprio organismo fornecer o colesterol, os alimentos ricos em gordura que a gente come também fornecem colesterol. Então a nossa alimentação também pode causar o colesterol, se for muito rica em gordura. Temos também as diabetes, que elas são causadas pela produção insuficiente ou a falta de produção de insulina, que causa o aumento da glicose. E mais uma vez, uma das causadoras da diabetes é a má alimentação. E quando ela não é tratada, ela pode causar danos ao nosso corpo, como por exemplo a perda parcial ou total da visão, problemas renais e etc. Temos também a gastrite, que é uma inflamação da mucosa do estômago. Ela pode ser de dois tipos: a aguda, que é quando dura pouco tempo, e a crônica, que é aquela que dura meses ou até mesmo anos. Temos também a hipertensão, que é chamada de pressão alta, e ela é causada também por uma alimentação desequilibrada. Aqueles que têm hipertensão devem ficar atentos, porque ela é uma das principais causadoras de problemas cardiovasculares. Temos também que ficar atentos àqueles alimentos que têm muito conservante, porque como muitos falam, eles são um veneno para a nossa saúde e pode causar até mesmo o câncer. Exemplos são os embutidos, como o salame, a mussarela, são exemplos. No mundo todo, é comum o uso de agrotóxicos na agricultura. Esses produtos são usados para evitar algum tipo de praga, mas muitas vezes são usados de maneira inadequada ou em grande quantidade, gerando riscos à saúde da população, causando intoxicações, muitas doenças e até mesmo a morte. Podem gerar problemas de curto, médio ou longo prazo, dependendo do tempo de exposição e da substância do produto. As pesquisas afirmam que mais de 200 mil pessoas morrem por ano em virtude do mau uso desse produto. Essas mortes acontecem principalmente em países que ainda estão em desenvolvimento. Toda a população, em alguma fase da vida, ela vai estar exposta a esse produto, seja nos alimentos ou até mesmo no trabalho. Um exemplo disso são os trabalhadores rurais, que manuseiam esse tipo de produto sem nenhuma proteção. E quando ficam com alguma intoxicação, por sintoma dela ser tão comum às outras doenças, eles não descobrem a tempo e podem acabar até morrendo. Nos alimentos, os consumidores, mesmo tendo todos os cuidados que eles têm, que até mesmo lavando com água sanitária, eles não conseguem remover nem metade desses agrotóxicos, porque essas substâncias, elas penetram nos tecidos vegetais e a lavagem não remove. Para evitar o consumo dessas substâncias, a população ela pode optar por um produto orgânico, que ele não precisa da utilização de agrotóxico para ser produzido, ou até mesmo de outros agrotóxicos que fazem muito menos mal à saúde do que os produtores usam. Os agrotóxicos são produtos usados na agricultura para controlar insetos, plantas daninhas e doenças que causam danos às plantas. Existem 3 tipos: os inseticidas, que são usados no controle de insetos e ácaros, entre outras coisas. Os herbicidas, que são usados no controle de ervas daninhas. E os fungicidas, que são usados para o controle das doenças causadas por fungos, bactérias e vírus. Os 10 alimentos mais contaminados pelos agrotóxicos são o pimentão, a uva, o pepino, o morango, a couve, o abacaxi, o mamão, o alface, a beterraba e o tomate. Bom, e como evitar a obesidade? Existem vários fatores que levam a esse processo. Um deles é a educação alimentar. A educação alimentar é algo que deveria ser praticado por todos e inclusive ser incentivado desde a infância. É através desses costumes saudáveis que conseguimos estabelecer nosso peso, ou seja, reduzindo a ingestão calórica excessiva. A dieta alimentar é uma outra opção.
deveríamos consumir mais carne magras, ou seja, peixes e frangos, e diminuir o excesso de consumo de carnes vermelhas. Também deveríamos incluir em nosso cardápio fibras, frutas e vegetais, eliminando o máximo possível de bebidas alcoólicas, doces e gorduras em excesso. Os exercícios físicos também é algo essencial, pois é através deles que mantemos nossos corpos ativos, ou seja, com eles conseguimos uma queima maior das calorias. Os exercícios físicos não só ajudam na redução de gorduras, mas também na diminuição do apetite e no bem-estar da pessoa. Não podemos esquecer também de fazer nossas consultas periodicamente, ou seja, procurar uma orientação médica para equilibrar mais nosso peso e saber que decisão tomar antes de fazer ou escolher essas opções citadas acima. A cirurgia bariátrica. Quando a obesidade já chegou num nível extremo, um nível crítico, e a pessoa não consegue mais realizar seus exercícios físicos sozinhos, é necessário uma intervenção médica para a ajuda desse processo. Esse processo é recomendado para pacientes que possuem seu peso, seu IMC, acima de 40. A cirurgia bariátrica não tem fins estéticos. É uma cirurgia que vai alterar os hábitos e a qualidade de vida do paciente, com o objetivo de fazê-lo com uma vida maior e mais saudável. Os métodos para o tratamento contra a obesidade são bem radicais e devem ser feitas em condições extremas, ou seja, quando o paciente não consegue mais reduzir seu peso sozinho, precisando da ajuda médica pelo fato de correr risco de morte pela obesidade. Olá, meu nome é Laura Mioto e eu vou apresentar algumas curiosidades sobre o tema Morrendo pela Boca. Que muitas pessoas são vegetarianas pela crueldade com os animais, isso todos nós já sabemos. Mas você sabia que a carne pode causar doenças cardíacas e um desastre ecológico enorme? Se nós somarmos todos os animais que são destinados ao consumo humano, esse número equivale a toda a população humana, ou seja, o número de animais que morrem para o nosso consumo equivale ao número de pessoas que habitam o planeta Terra. É um número absurdo. Por isso, existem 7 tipos de vegetarianos diferentes. O crunívorismo, por exemplo, são pessoas que apenas consomem vegetais crus. O frugidorismo, que são pessoas que apenas consomem frutas e castanhas. Essas pessoas têm um pensamento de não machucar nem os animais e nem os vegetais, por isso essa dieta. As pessoas que são lacto-vegetarianas são pessoas que não consomem nem carne e nem ovos. É comum na Índia essa dieta pelo fato da religião deles. Os vegetarianos que não consomem nenhum tipo de carne, os veganos que não consomem nenhum tipo de carne, leites ou derivados e ovos. E os semi-vegetarianos que sofrem um preconceito pelo fato de apenas não consumirem carne vermelha. Mas você sabia que os agrotóxicos também são muito prejudiciais à saúde? Eles estão presentes em muitos dos nossos alimentos. Foram desenvolvidos na Primeira Guerra Mundial, nesse período, mas usados ampliamente na Segunda como arma biológica. Atualmente, eles são usados como defesa agrícola para impedir que pragas destruam a produção dos fazendeiros. No mundo, você sabia que existem comidas mortais? O polvo vivo, por exemplo, se ele não for mastigado corretamente e bastante, as ventosas dele podem grudar na sua garganta e fazer você morrer sufocado. Ou o baiacu, que os chefes precisam estudar anos e anos para conseguir retirar todo o veneno, pois apenas a quantidade da cabeça de um alfinete daquele veneno pode ser letal para o ser humano.
O amendoim ele é responsável pela maior taxa de morte alimentícia do mundo. Porém, se você não é alérgico, ele não te apresenta nenhum risco. Você sabia que se juntarmos a quantidade de pizza consumida pelos americanos em apenas um dia, vai dar um resultado de mais ou menos 72.800 metros quadrados apenas de pizza. E se enfileirarmos todos os cachorros quentes consumidos também pelos americanos, porém em um ano, vai dar a distância da Terra e da Lua 2 vezes. Talvez seja por isso que 31% da população deles é obesa. Uma curiosidade, 52% da população brasileira ela está acima do peso. Então nós também precisamos rever a nossa dieta. O consumo de alimentos lotados de açúcar aqui no Brasil é bem frequente. Mas você sabe quais são eles? Os mais consumidos são, por exemplo, barras de cereais, bolachas recheadas, latinhas de refrigerante, barrinhas de chocolate e leite condensado em algum brigadeiro ou algum outro doce. Em uma barrinha de cereal apenas contém meia colher de sopa de açúcar. Em 2 bolachas recheadas contém 2 colheres de sopa de açúcar. Em um copo de refrigerante são 3 colheres de sopa de açúcar. Em uma latinha de leite condensado, são 13 colheres de sopa de açúcar. Em uma barrinha de chocolate branco de 100 gramas, são 4 colheres de sopa de açúcar. Nós precisamos ficar bem atentos, pois alimentos com excesso de açúcar causam doenças gravíssimas e às vezes até sem cura para o nosso corpo. E agora eu vou mostrar como que a qualidade da nossa alimentação depende das escolhas que fazemos. Então, por exemplo, em 20 gramas de achocolatado, a gente encontra 15 gramas de açúcar. Então, quase mais da metade dessa quantidade de achocolatado é de açúcar. Então, quando você escolhe, por exemplo, tomar um achocolatado, você está escolhendo introduzir tudo isso de açúcar no seu organismo. Então, a partir desse vídeo, a gente espera que vocês, depois de ver todas essas doenças causadas pela má alimentação, cuidem mais da alimentação e, consequentemente, da saúde. Portanto, podemos concluir que no caso de um obeso, ele irá recompensar a falta de prazer em sua vida pelo prazer instantâneo, ou seja, pelo prazer que as comidas trazem, na tentativa de resolver o problema. Mas eles esquecem que o problema é que essa maneira de lidar com essa insatisfação é muito perigosa, pois é através dela que vem chegando a obesidade aos poucos sem que eles percebam. Possuímos uma glândula que é responsável pelas nossas emoções, a saciedade. Essa glândula faz a ligação entre o estômago e o cérebro, e com o consumo excessivo de alimentos, essa glândula é rompida. E quando isso acontece, somos capazes de comer qualquer coisa e também aceitar qualquer coisa, nos tornando flácidos de alma e corpo, dando espaço então para a obesidade. E afinal, quem sois vós? Na verdade, somos aquilo que comemos. É isso que reflete a imagem do nosso corpo.